João Pedro dirige pela estrada. A única coisa que ouve é o som do motor de um carro, até que seus pensamentos param de girar em sua cabeça. O céu está nublado e as ruas vazias, criando uma atmosfera de calma que contrasta com a tempestade de pensamentos lá dentro. Ele se olha pelo retrovisor e por um momento seu reflexo o assusta. Ele vê o mesmo rosto que sempre viu, mas agora não consegue reconhecê-lo. Filho de um dos empresários mais influentes da cidade, sempre foi apenas reflexo do sobrenome que carregava. Mas neste momento ele sente que algo está errado. Ele respira fundo, tentando se livrar dessa sensação de peso. Ele olha para o telefone, mas depois de alguns segundos o coloca de volta no banco. As mensagens chegam uma após a outra, todas de números desconhecidos, todas exigindo algo dele. Ele não quer mais isso. Ele não quer mais viver sob o peso das expectativas, ser alguém que não é. Ele só quer um pouco de paz, um pouco de normalidade. Algo simples. E então ele percebe um posto de gasolina. Não é nada de especial, mas neste momento parece o local perfeito para parar. Um pequeno oásis em meio ao seu caos. O carro para e ele sai. Ele caminha lentamente até o posto de gasolina, sentindo como tudo em seu corpo e alma se esforça por esse simples ato de ser uma pessoa comum. Atrás do posto de gasolina está um cara chamado Caio, usando fones de ouvido, absorto em sua música. Ele não o nota, não presta atenção nele. João Pedro se aproxima, um tanto hesitante. Olá, você pode preencher? Ele pergunta, tentando falar com calma, como qualquer outra pessoa. Caio assente sem olhar para cima. Ele começa a reabastecer como se fosse apenas um movimento mecânico, sem nenhum interesse. João Pedro tenta puxar conversa, esperando relaxar um pouco. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele pergunta com um leve sorriso. 3 anos, responde Caio, sua voz não expressando nenhuma emoção, como se estivesse memorizando uma frase. Há um silêncio entre eles que se torna cada vez mais tenso. João Pedro tenta novamente. Está calor hoje, não está? Diz ele, tentando aliviar o ambiente. Mas Caio está em silêncio. Ele apenas continua seu trabalho, e João Pedro sente o seu desconforto intensificar-se. Ele está acostumado com as pessoas prestando atenção nele e conversando com ele, mas aqui ele parece invisível. Ele não sabe como se comportar. E de repente ele percebe que não sabe ser uma pessoa comum. Quando o posto fica pronto, João Pedro paga e sai rapidamente. Caio entrega-lhe silenciosamente o terminal de pagamento. Ele nem olha para ele. Você está bem? Pergunta João Pedro, como que involuntariamente. Ele sente que algo está errado. Caio olha para ele e seu olhar está cheio de algo que João Pedro não consegue entender. Você não sabe que hoje é o meu dia, diz Caio. E suas palavras são pesadas, como as pedras que João Pedro sente no peito. João Pedro sente esse olhar sobre si, como se estivesse à beira de algo que desconhece. Ele paga e vai embora, mas as palavras de Caio continuam girando em sua cabeça. O que ele quis dizer? Por que ele olhou para ele daquele jeito? Por que essa frase ficou com ele? No dia seguinte, sem saber bem o que procura, João Pedro decide voltar ao posto de gasolina. Ele sente que precisa entender o que aconteceu. Ele não pode simplesmente sair deste momento. Ao chegar novamente ao posto de gasolina, Caio não aparece em lugar nenhum, mas encontra Carlos, o dono do posto, com papéis estendidos sobre o balcão. João Pedro se aproxima dele. Carlos, posso falar com você? Ele pergunta. Carlos fica surpreso, mas acena com a cabeça, convidando-o a sentar-se. Claro, o que aconteceu? João Pedro começa a falar hesitante. Ontem estive aqui e tivemos um encontro estranho com Caio. Ele estava de alguma forma distante e eu não entendia o que estava acontecendo. Carlos pensa por um momento. Caio. Ele tem passado por muitas dificuldades ultimamente. A vida com ele não é muito boa. E às vezes isso se manifesta em seu comportamento no trabalho. João Pedro sente o olhar perder o foco. Ele sempre viu Caio apenas como um trabalhador, nada mais. Mas agora ele começa a perceber que há muito mais por trás deste homem do que ele próprio poderia imaginar. Carlos continua, sua voz ficando mais baixa, mais profunda. Ele perdeu recentemente a mãe. Ele não tem pai. Ele tenta apoiar seus irmãos mais novos. A vida é cruel com ele, João Pedro. Ele se sente preso, como se a única coisa que soubesse fazer fosse trabalhar aqui.
todos os dias. João Pedro sente o peso destas palavras cair sobre os seus ombros. Ele não sabia de tudo isso. Ele cresceu em um mundo onde as dificuldades eram algo distante, onde tudo era fácil e cômodo. Mas agora, ele entende como a realidade é difícil para outras pessoas. Ele nunca se perguntou como seria lutar para sobreviver, sem saber o que o amanhã traria. Quero falar com ele, diz João Pedro com decisão. Carlos olha para ele. Se você realmente quer ajudar, talvez seja a hora. Caio está orgulhoso e acha difícil se abrir. Mas talvez você possa entender isso. Só quero experimentar, responde João Pedro. Ele retorna ao posto de gasolina e vê Caio sozinho, limpando as áreas de trabalho. João Pedro se sente constrangido, mas decide se aproximar. Ele entende que esta é sua chance. Caio, podemos conversar? Ele pergunta. Caio olha para ele surpreso, mas sem agressividade. Ele acena com a cabeça. O que você precisa? João Pedro faz uma pausa, reunindo os pensamentos. Eu gostaria de me desculpar. Ontem não entendi o que estava acontecendo. E eu entendo que te ofendi de alguma forma. Eu não sabia o que você estava passando. Caio fica em silêncio por alguns segundos. Seu olhar se suaviza e parece começar a perceber as palavras de João Pedro. Ele responde calmamente. Você não sabe o que é, João Pedro. Não sou apenas um frentista de posto de gasolina. Eu tenho sonhos, mas às vezes parece que ninguém me vê. Que ninguém perceba que eu também sou uma pessoa. João Pedro sente profundo pesar. Ele percebe quantas vezes se esqueceu das outras pessoas, concentrando-se apenas nos seus problemas e em uma vida cheia de possibilidades. Lamento muito que isso tenha acontecido. Nunca pensei no que você está passando. Eu cresci em um mundo diferente. Não entendo o que é lutar todos os dias pela sobrevivência, para cuidar dos outros, mas estou pronto para tentar entender. Caio olha para ele com um pouco de surpresa. Mas há algo suave em seu olhar. Para mim é difícil, João Pedro. Não sei como conviver com isso. Às vezes não entendo quem sou, o que estou fazendo. João Pedro sente que este é o momento. Ele decide que não pode deixar Caio sozinho nisso. Não sei como ajudar, Caio. Mas eu quero tentar. Sei que isso não vai mudar tudo, mas talvez eu possa fazer algo por você. Caio olha para ele, pensando por um momento. Depois balança a cabeça, sorrindo levemente. Obrigado. Obrigado por não ficar indiferente. João Pedro sente um peso sendo tirado dos ombros. Esta não é a solução para todos os problemas, mas é um começo. Eles permanecem em silêncio um na frente do outro, sem pressa de se dispersar. Quando João Pedro sai do posto, o dia parece um pouco mais claro. Algo dentro dele mudou. Ele não sabe o que acontecerá a seguir, mas entende uma coisa: a importância das ações simples, da interação humana e da vontade de notar outra pessoa neste mundo.